Bom, pessoal, agora a gente vai dar início, né, ao nosso tópico de dimensionamento de eletrodutos segundo a ABNT NBR 5410, tá? Deixa eu acertar aqui. 5410, ok? Bom, quando a gente fala, né, de dimensionamento de eletroduto, né, é porque faz-se necessário existir, né, uma quantidade de ar disponível no eletroduto para a troca térmica e para que você consiga manipular, né? Tirar cabo, virar, né? Passar pelos joelhos, pelas curvas. A gente vai entender melhor sobre isso. Então, os eletrodutos acomodam os cabos pelas paredes de uma instalação e são, na verdade, pelas paredes de um modo geral, né? Mas pode ser aéreo, pode ser subsolo, pode ser em parede de alvenaria, pode ser em parede de madeira, né? Existem regras diferentes. Caso de condutores, né? Também existe uma regra diferente. De uma instalação, parte importante da infraestrutura elétrica, ou seja, a parte da instalação que propriamente não se utiliza da eletricidade para funcionar, mas que faz parte da instalação elétrica. Então, o eletroduto ele não necessita ser energizado para funcionar, mas ele é um componente, considerado um componente elétrico. Todos os componentes que suportam, fixam e protegem cabos e outros componentes elétricos fazem parte, né, desta infraestrutura, como caixas, painéis, fixadores, entre outros. Então, tudo considerado material de elétrica. Né? Eu trouxe para a gente, né, as prescrições para instalação de eletrodutos segundo a ABNT NBR 5410. Ela é disposta em 18 itens. Né? Vamos analisar cada um deles. Bom, é vedado o uso como eletroduto de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como tal. Isso é muito importante, tá? Eu já vi instalação elétrica, por exemplo, com cano hidráulico, né, sendo feito de eletroduto, e não pode, é vedado o uso com eletroduto de produtos que não sejam expressamente apresentados e comercializados como eletrodutos. Essa proibição inclui, por exemplo, produtos caracterizados por seus fabricantes como mangueira. Né? Então, tubulação de água flexível, que é uma mangueira. Você não pode, inclui, tá vendo? Essa proibição inclui mangueira. Nas instalações elétricas abrangidas por esta norma, só são admitidos eletrodutos que não propagantes de chama. Então, essa norma ela só trabalha com eletrodutos que são anti-chamas. Se pegar fogo, ele inclói, né? Ele diminui, né? Ele não é expansivo, né? Ele só encolhe. Só são admitidos em instalações embutidas os eletrodutos que suportarem os esforços de deformação característicos das técnicas construtivas utilizadas. Se ele suportar a deformação de acordo com a característica construtiva, né? O concreto, né? Ele inflando, ou recebendo umidade, então, senão não é admitido. Em qualquer situação, os eletrodutos devem suportar as solicitações mecânicas, químicas, elétricas e térmicas a que forem submetidos, né, nas condições da instalação. Nos eletrodutos, só devem ser instalados condutores isolados, condutores unipolares ou condutores multipolares. Qualquer coisa que estiver fora dessa regra aí, não pode. Né? Um exemplo, o condutor nu, né? Não pode colocar em eletroduto.
Nota, isso não exclui o uso de eletrodutos para proteção mecânica, por exemplo, condutores de aterramento. As dimensões dos eletrodutos, né, e de suas conexões devem permitir que, após a montagem da linha, os condutores possam ser instalados e retirados com facilidade. Portanto, no mesmo eletroduto, podemos colocar vários condutores de circuitos diferentes. Pessoal, estou vendo alguém com áudio aberto? Alguma dúvida? Sou eu, desculpa. Valeu, beleza. Então, no mesmo eletroduto podemos colocar, isso aqui é importante, tá, gente? Vários condutores de circuitos diferentes, que vêm de disjuntores diferentes, pelo mesmo eletroduto, desde que eles se originem no mesmo quadro de distribuição. Não pode vir de quadro de distribuição diferente e passar pelo mesmo eletroduto. A quantidade máxima, isso aqui é muito importante, pessoal. A quantidade máxima de condutores dentro do mesmo eletroduto é de 10 condutores ativos. Estes condutores devem ocupar no máximo de 53% da seção total. Ou seja, se forem mais de 10 condutores ativos, esquece eletroduto. Tá? Se for até 10, perfeito. Então tem que entender que tem que ocupar no máximo 53% da seção total. Ou trabalhar com 40% ou 33% da ocupação máxima. Né? Por exemplo, aqui, ó. 40% de utilidade, 60% de espaço vazio. Tá? Então, o eletroduto ele não foi feito para passar um monte de cabos. Então, 53% para apenas um condutor. Oi, diga. Ô, Brian, o cálculo é feito pela bitola do cabo? Vamos ver. Eu vou fazer com vocês o passo a passo. Isso aí. 31% se forem 2 condutores. Tem que ter um espaço de 31%, ocupar um espaço de 31% se forem 2 condutores. E para 3 condutores ou mais, ocupar no máximo 40%. Tá? Ou seja, se você for usar um cabo elétrico apenas, você pode usar eletroduto menor e ocupar até 53% dele. Então, 3 ou mais condutores, que é o convencional, tem que ocupar no máximo 40%. Trechos contínuos de tubulação sem interpolação de caixas ou equipamentos não devem exceder a 15 metros de comprimento para linhas internas, as edificações, e 30 metros para linhas aéreas externas às edificações, se os trechos forem retilíneos. Tá vendo, pessoal? Trecho contínuo de tubulação. O seu eletroduto iniciar até ele terminar, sem interrupção, não deve ultrapassar 15 metros, se for em linhas internas, ou se for em áreas externas, não deve ultrapassar 30 metros para ter caixa de passagem, né? Que é chamada de interposição de caixa. Isso aqui também é outra informação muito importante, tá? Que ela acaba se perdendo. Se os trechos incluírem curvas no limite de 15 metros, né, e o de 30 metros, devem ser reduzidos 3 metros para cada curva de 90 graus. Ficou claro isso, pessoal? Se o seu projeto retilíneo ele tem 15 metros, né? Só que a gente vai incluir uma curva, então tem que reduzir 3 metros desses 15 metros. Em cada trecho de tubulação, entre 2 caixas, né, de passagem que nós chamamos, ou entre extremidades, ou ainda entre caixas e extremidades,
né, extremidades ou entre as caixas no meio, devem ser previstas no máximo 3 curvas de 90 graus. Ou seu equivalente até no máximo 270 graus, não devendo ser previstas curvas com deflexão superior a 90 graus. Você não pode botar curva com mais de 90 graus. Né? E tem que ter no máximo 3 curvas de 90 graus. Ok? Isso baseado em norma, tá, pessoal? A gente está usando a base normativa aqui. Nota. Quando não for possível evitar a passagem da linha por locais que impeçam por algum motivo a colocação de caixa intermediária, né, o comprimento do trecho contínuo pode ser aumentado desde que seja utilizado um eletroduto de tamanho nominal imediatamente superior a cada 6 metros. Você pode avançar de 15 metros? Pode, desde que a cada 6 metros você vá aumentando o diâmetro do eletroduto, né? Ou fração de aumento de distância máxima calculada segundo os critérios, né, na linha B dessa norma. Assim, um aumento, por exemplo, de 9 metros implica um eletroduto com tamanho 2 degraus acima do inicialmente definido, né, com base na taxa de ocupação máxima indicada pela a linha A, que é de 40%. Para 3 condutores, né? 31% para 2 condutores e 53% se for um condutor só. As curvas, quando originadas do dobramento do eletroduto, sem o uso de acessórios específicos, não devem resultar em redução da dimensão interna do eletroduto. Tá? As curvas, quando originadas do dobramento do eletroduto, sem algum uso de acessório específico, não deve resultar em redução nas dimensões internas. Ou seja, eu quero fazer uma curva no meu eletroduto. Eu até posso fazer, mas eu não posso reduzir o dimensionamento, o diâmetro interno do tubo. Ah, se eu vou aquecer, não tem problema, né? Só não pode reduzir o diâmetro do tubo. Então, devem ser empregadas caixas, né, em todos os pontos da tubulação onde houver entrada ou saída de condutores, exceto nos pontos de transição de uma linha aberta para a linha eletrodutos, né, os quais, nesses casos, devem ser rematados com buchas. Em todos os pontos de emenda ou de derivação de condutores, né, tem que ter caixa. E, caramba, vou precisar fazer uma emenda, vou precisar fazer uma derivação, né? Então tem que ter aquela caixa de passagem. Mas eu sou obrigado a botar uma tomada naquela caixa de passagem? Não. Pode botar um espelho fechado. Sempre que for necessário segmentar a tubulação, né, para os atendimentos, né, no item final 6, né, que nós vimos. Está no 9. Tá vendo? Da porcentagem de para 3, 2 ou 1 condutor, porcentagem de espaço útil. Localização das caixas deve ser de modo a garantir, né, que elas sejam facilmente acessíveis. Então, elas devem ser providas de tampas ou, em alguns casos, né, alojem interruptores, tomadas de corrente, né, e congêneres.
qualquer outro tipo de utilização possível, por exemplo, para cabo de telefone, né? Então, as caixas de saída para alimentação de equipamentos podem ser fechadas com placas destinadas à fixação desses equipamentos. Admite-se a ausência de tampa em caixas de derivação ou de passagens, né, instaladas em forros, pisos falsos, desde que essas caixas efetivamente só tornem acessível, né, com a remoção da placa do forro. Muito comum em laboratórios de informática, né, em ambientes de escritório, com chão de madeira. Então, ali por baixo passam várias tomadas, vários cabeamentos. Então, você remove aquele forro e tem a caixa de passagem. Aí é permitido não ter tampa. Ou piso falso, né, que se destina exclusivamente à emenda ou à derivação de condutores, sem acomodar nenhum dispositivo ou equipamento. O item 11. Os condutores devem formar trechos contínuos entre as caixas, não se admitindo emenda e derivações, senão no interior das caixas, né? Derivação e emenda sempre no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja isolação tenha sido danificada, né, e recomposta com fita isolante ou outro material, não devem ser enfiados no eletroduto. Deve ficar tudo na área da caixa. Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto, né, armado, os eletrodutos devem ser dispostos de modo a evitar a deformação durante a concretagem, né? Então, ele tem que ser de qualidade para não deformar quando você estiver adicionando concreto. As caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas, né, com vedação apropriada que impeçam a entrada de argamassa, ou nata, ou concreto durante esse tipo de concretagem. Então, se você vai botar a tomada num ambiente de concreto, que você vai concretar, você tem que isolar bastante. O item 13. As junções dos eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com o auxílio de acessórios estantes aos materiais de construção. Item 14. Né? Os eletrodutos só devem ser cortados perpendicularmente ao seu eixo. Né? Você pegou um eletroduto, você não pode fazer aquele corte de salsicha de diagonal. Sempre perpendicular. Né? E toda a rebarba suscetível de danificar, e deve retirar toda a rebarba suscetível que possa danificar a isolação dos condutores. Se você serrar um eletroduto e deixar aquele farelo, aquela rebarba, né, ao puxar os condutores, ele pode decapar, né, o isolamento dos condutores e ficar dentro do eletroduto, podendo fechar um curto. Tá? Eventualmente fechar um curto. Nas juntas de dilatação, né, os eletrodutos rígidos devem ser seccionados, o que podem exigir certas medidas compensatórias, como, por exemplo, o uso de luvas flexíveis ou cordoalhas destinada a garantir a continuidade elétrica de um eletroduto quando o mesmo for metálico. Quando necessário o eletroduto rígido, isolante, né, os isolantes devem ser providos de juntas de expansão para compensar as variações térmicas. O item 17. A enfiação dos condutores só deve ser iniciada depois que a montagem dos eletrodutos for concluída. Não restar nenhum serviço de construção suscetível a danificá-lo. Eu vou deixar meus eletrodutos todos soltos. Aí eu vou passando, depois eu vou atarrachando tudo. Então, não é permitido por norma fazer isso. Tá? E a linha for submetida a uma limpeza completa. E, por último, né, o item 18,
que, para facilitar, né, a colocação dos condutores, podem ser utilizados guias de puxamento e ou talco, parafina ou outros lubrificantes que não prejudiquem a isolação dos condutores, né? Eu posso usar um óleo lubrificante? Pode, desde que a composição desse óleo não vá denegrir o isolamento do material. Então, observação: os guias de puxamento só devem ser introduzidos após finalizadas as tubulações dos eletrodutos e não durante a instalação. E determinação da bitola dos condutores quando forem condutores iguais, por exemplo, fase de mesmo diâmetro, fase neutro de mesmo diâmetro, fase neutro e terra de mesmo diâmetro. Então, na tabela 1 a seguir, temos um número máximo de condutores tipo Pirastic e Antiflam que podem ser colocados dentro do mesmo condutor em eletroduto em PVC, considerando todos os condutores com a mesma seção. No caso, com condutores iguais de mesma seção. Então, aqui, exemplo, a quantidade de condutores. 2 condutores, né, de 1,5 milímetro quadrado cada. Tem que ser um eletroduto de meia polegada. 2 eletrodutos de 4 milímetros. Tem que ser um com diâmetro de 4 milímetros cada. 2 condutores com diâmetro de 4 milímetros cada. Então, tem que usar um eletroduto de 3/4. Vamos pegar a fase neutra e terra. 3 condutores. A gente só está trabalhando com o diâmetro igual, tá, gente? O diâmetro diferente é outra tabela, que a gente já vai ver. Digamos que seja para tomada de uso geral. Fase 2,5 milímetro quadrado, neutro 2,5 milímetro quadrado, terra 2,5 milímetro quadrado. Então, olha aqui, ó. Tem que ser um tubo de eletroduto de meia. Se forem, por exemplo, 4 condutores de 10 milímetros. 10 milímetros, 4 condutores. 1 1/4, tá vendo? De polegada. Não pode ser uma polegada. Uma polegada é até 4 condutores de 6 milímetros. Então, isso aqui se torna muito interessante quando você vai trazer do quadro de distribuição, do medidor para o quadro de distribuição. Né? Então, já peguei um projeto que tinha que trabalhar com 3 cabos de 10 milímetros, um cabo de 6 milímetros, né? E um cabo de 2,5 milímetros. E o cliente já tinha comprado, por indicação, né, do rapaz que fazia obra para ele, já tinha comprado de 1 polegada. E não dá 1 polegada. Tem que ter aquela porcentagem de ar disponível, porque vai te dar facilidade de fazer curva, né? Então, baseado em norma, teria que ser 1 1/4. Ficou claro, pessoal? Se tiver alguma dificuldade, dá um alô aí, tá? Aqui é pura especificamente se a bitola dos condutores forem as mesmas. Agora, se o diâmetro dos condutores forem de seção diferentes, como é que funciona isso? Quando os condutores não possuem a mesma seção, devemos seguir, né, o seguinte roteiro com 4 itens. Determinar a seção dos condutores que irão passar no interior do eletroduto, dimensionamento de condutores. Segundo, determinar a área total de cada condutor, considerando, né, a camada de isolação da tabela 2, nós vamos ver ainda se é Pirastic ou se é PVC. Efetuar a somatória das seções totais obtidas no item anterior. E, por último, diga. Pirastic é o corrugado? Perdão, pode repetir? Pirastic é o que? O corrugado? É o comum que a gente conhece? Eu não estou conseguindo te ouvir bem. Eu avancei aqui, ó.
A determinação das bitolas condutores diferentes, seção total, ó. Se for trabalhar com pirachique antiflã ou com pirachique flexo, é isso aqui que eu estava me referindo. Deixa eu só pegar o quarto item aqui, ó. Ó, o 2. Determinar a área total, que é o que nós vamos ver agora, de cada condutor, considerando a camada de isolação, tá, do condutor. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, o áudio não estava legal. Efetuar a somatória das seções totais obtidas no item anterior e com o valor da somatória determinar na tabela 2, na coluna 40% de área, o valor imediatamente superior ao valor da soma e o respectivo diâmetro do eletroduto a ser utilizado. Tem que ser sempre superior. Vamos lá. Então, aqui para isolante, pirachique antiflã ou pirachique flex, as dimensões dos cabos. Então, vamos lá. Diâmetro externo do condutor, 3,1 milímetro quadrado. Área total, 7,5 milímetro quadrado. Agora, se for pirachique antiflã, a gente trabalha com o diâmetro do externo, né, seja ele fio rígido ou cabo flexível, e a área total. Tá? Então, é bem comum a gente trabalhar, é mais comum a gente utilizar os isolantes pirachique antiflã. Tá? Então, por exemplo, para um cabo de 10 milímetros, para ambiente externo, desculpa, a área total dele, né, se for cabo, 27,3 milímetros quadrados. Tá? Se for 2,5 milímetros quadrados de diâmetro do condutor, a área total, né, com o isolamento dele, vai para 10,7 milímetros quadrados. Bom, então fiz aqui, ó, um bloqueio para a gente trabalhar com isolamento pirachique flex, por exemplo. De área total e de seção mínima de condutor. Você faz isso, não, eu vou trabalhar com pirachique antiflã. Aí você isola essas outras colunas aqui e trabalha com a área total externa. Com essa área total externa e com o diâmetro da seção do condutor. Taxa de ocupação, a tabela 3 da norma, tá, gente? Dos eletrodutos. Lembra dos 40% para 3 cabos? Né? Para 3 cabos, então vamos trabalhar com ele. Tá? Então, para 3 cabos, né, com uma área de ocupação em milímetro quadrado, 53 milímetros quadrados, usa tubo de meia. 90 usa 3/4. 152 usa 1 polegada. 246, 1 1/4. Ok? A gente vai pegar agora aquela planta modelo, aquele projeto modelo, e nós vamos fazer o passo a passo, fazendo o cálculo de dimensionamento de eletroduto e analisando essas tabelas. Eu vou trazendo as tabelas, né, para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui está a nossa planta exemplo, né? A nossa planta exemplo. Para ver se estava tudo em ordem. Que nós trabalhamos. Aí, no caso de você implementar o seu projeto, que não seja para me entregar, mas que seja para você ter um exemplo completo, um projeto de elétrica predial completo de cabo a rabo, seria interessante também calcular o dimensionamento de eletroduto. Aí você traz a sua planta elétrica, a sala, e você vai dando nome aos eletrodutos. Ó. Da sala, esse aqui é o eletroduto A, esse é o eletroduto B, esse é o C, esse é o D, esse é o E.
Para o dormitório 1, esse aqui vai ser o eletroduto A. Tudo vai ser calculado separadamente. Eletroduto B, eletroduto C, eletroduto D. Você vai dando nomes. Tem que ser A, B, C, D? Não, não tem que ser. Você tem que identificar, né, quem são esses eletrodutos na planta. Ó, o quarto dos fundos, dormitório 2. Eletroduto A, eletroduto B, C e D. Banheiro, eletroduto A, direto para o chuveiro. Eletroduto B, eletroduto C. E a cozinha, eletroduto A, que vem do quadro. Eletroduto B, que vai para o interruptor. Eletroduto C, que vai para as tomadas. Perfeito? Então, você renomeia ou renumera os eletrodutos. Por isso que a instalação em diagrama unifilar ela se torna importante. Tá? Porque o unifilar é o eletroduto. E você anota quem é fase, quem é neutro, quem é terra nele. Né? Ok. Renomeamos. Olha um resumo, né, da quantidade de condutores para dimensionamento. Então, na sala, ó, sala eletroduto A. Né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 condutores que passam por esse eletroduto. Tá vendo? 8 condutores. Então, ó, 2 com 6, 8. São 2 condutores de 1,5 milímetro quadrado e 6 condutores de 2,5 milímetro quadrado. 2,5 para tomadas, 1,5 para iluminação. Aqui, ó, iluminação, neutra e fase, 1,5. Olha 2,5, 3 mais 3, 6 condutores. Ficou claro, pessoal, como fazer a identificação? Aí o B, ó, sala B. São 3 condutores de 2,5. B, ó, sala B, 3 condutores de 2,5. Sala C, 3 condutores de 2,5. Sala C, 3 condutores de 2,5. Por isso que é bom desenhar na planta, ó, tá vendo? Você consegue ir buscando essas informações. D, 2 condutores de 1,5. D, 2 condutores de 1,5. Aqui aumentou, né? Que lembra que a gente falou de colocar aqui, ó, 2 interruptores e 2 lâmpadas, né? Então, ó, aqui na verdade são 3 condutores de 1,5. Então, aqui, ó, como nós mudamos, então, D, 3, troquei aqui, ó, condutores de 1,5. Ok? Letra E da sala, 3 condutores de 2,5. E F, 3 condutores de 2,5. E, 3 condutores de 2,5, ok. F, 3 condutores de 2,5. Perfeito? Então, isso vai fazer em todos os eletrodutos e todos os cômodos. Tá? E você vai preencher uma outra grande tabela de eletrodutos. Resumo da quantidade de condutores para dimensionamento de eletrodutos. Quantos condutores? Aqui são 3 condutores de mesma bitola, tabela 1. 8 condutores, bitola diferente, tabela 2. 3 condutores 2,5, tabela 1. 3 condutores 1,5, tabela 1. 3 condutores 2,5, tabela 1. 3 condutores 2,5, tabela 1. Tá? Então, tem diâmetros diferentes. Vamos usar a tabela 2. Ok? Aí você vai montar o seu mapa, né, de acordo com o que está aqui na sua planta. Vamos pegar um aleatório. Ó. Cozinha A. São 3, 6, 7, 8 cabos.
sendo 2 de 1,5 e 6 de 2,5. Vamos voltar aqui, ó. Cozinha, 8 cabos, sendo 2 de 1,5, 6 de 2,5, o eletroduto A. Perfeito? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso aqui? Se tiver, dá uma sinalizada, tá? Que eu volto. Sala, pessoal. Ah, olha só, acho que foi o Felipe Medeiros que tinha perguntado, né? Chegou a resposta. A AV3 vale 10 pontos. Né? E a AV1 mais a AV2 faz uma média ponderada bimestral. Ok? A AV3 substitui a média semestral. Estão tirando a dúvida do Felipe. Perfeito? Então vamos lá. Sala eletroduto A. Sabemos que possui. Quebrar, repete pra mim, por favor. Repito. A AV3 ela substitui a média semestral. Então, a média bimestral é a AV1 mais a AV2. A AV3 vale 10 pontos. Ah, beleza, beleza. Falou, Ok? obrigado, hein? Então, determinar o eletroduto A, o primeiro eletroduto da sala, capaz de acondicionar 6 cabos isolados, né, com plastic flex de 2,5 mm², e 2 cabos isolados com plastic flex de 1,5 mm². Então, a gente está trabalhando com essa coluna do final aqui. Ó. Agora, até 4 milímetros, né, você tem basicamente que a mesma área para isolante plastic anti-flan e plastic flex. Né? A gente está trabalhando com plastic flex, área total. Olha aqui, ó, cabos de 2,5 mm². São 6 cabos, né? 6 cabos. Então, olha aqui, ó, na tabela. 2,5, 2,5. Lá no final, ó, 10,7 de área total, vezes o número de cabos, que nesse caso está lá em cima escrito, ó, 6 cabos. Então, 2,5 vai usar 10,7 de área total. Então, número de cabos vezes a área total igual 64,2 milímetros². Né? A gente analisando a tabela 2. Utilizando a tabela 2. Como são diâmetros diferentes, tabela 2 novamente. Só que agora para cabos de 1,5 mm², que são 2. Então, 1,5 mm², lá no final, ó, 7,5, área total. Então, 7,5 vezes o número de cabos de 1,5, que é 2 cabos. Vai dar 15 mm², utilizando essa tabela. Ok? Então, qual é a área total? Aqui está a área que esses cabos ocupam e a área que esses cabos ocupam. Então, qual a área total agora? É simples. A área total ocupada pelos 8 cabos é somar 64,2 mais 15, deu 79,2 milímetros². Aí, vamos precisar olhar na tabela 3. Então, vou trazer a tabela 3 para cá. Está aqui. 79,2 milímetros². Vamos procurar ele aqui. Ó. Ocupação máxima. Ó, passou de 53 até 90. Então, o eletroduto será de 3/4 aqui. Ele não deu 90, mas ele passa de 53, ou 79,2. Ele passa de 53. Ó. Eletroduto de 3/4 de polegada. Ok? Vamos para o eletroduto B da sala. Determine o eletroduto B capaz de
acondicionar 3 cabos olados pirachique 3 milímetros quadrados. Então, é a mesmo diâmetro. Então, utiliza a tabela 1. Né? O eletroduto C, também, ó, 3 cabos 2,5. Utiliza a tabela 1 também. Então, pegando a tabela 1, 3 cabos de 2,5. 3 cabos, 2,5. Vai dar meia polegada. Eletroduto de meia polegada. Ok? Perfeito? Na sala ainda, D, E e F. Né? Tudo com cabos de mesmo diâmetro. Com tudo tabela 1. 1,5, 2,5, 2,5. Está usando a tabela 1, 2 cabos de 1,5, tubo de meia. 3 cabos de 2,5, tubo de meia. Né? 3 cabos de 2,5, tubo de meia. Perfeito? Aí encerrou o dimensionamento da sala. Vai para os outros cômodos. Então, por exemplo, dormitório, eletroduto A. Né? Ele nos afirma que ele tem 2 cabos de 1,5, né? 4 cabos, ó, isolados de 2,5 e 2 cabos de 1,5. Então, 1,5, olha a área total, 7,5 milímetros quadrados, vezes 2 cabos. Então, vai dar 15 milímetros quadrados. Se são de diâmetros diferentes, então é a tabela 2. 2,5, 4 cabos, 2,5, pega lá no final, 10,7 milímetros quadrados por cabo. Então, multiplica por 4 cabos, né? 42,8 milímetros quadrados. E ainda temos 2 cabos isolados de 4 milímetros quadrados. Ó. Então, 4 milímetros quadrados, 13,8 milímetros quadrados de área total cada. Então, vezes 2 cabos, 27,6 milímetros quadrados. O que nós vamos fazer? Vamos somar as 3 áreas, 85,4, e vamos para a tabela 3. Sai essa, entra a tabela 3. 85,4, passou de 53, mas não passou de 90. Então, passou de 53, a gente é obrigado a usar até 90. 3 quartos. Vai aparecer aqui. Ó. Eletroduto de 3 quartos. Perfeito? Eletroduto B do dormitório 1 e E do dormitório 1. Né? Mesma quantidade de cabos e mesmo diâmetro. Então, 3 cabos de 2,5. Meia polegada aqui. 3 cabos de 2,5 também. Meia polegada. Perfeito? Dormitório 1, o eletroduto C, capaz de acondicionar um cabo isolado de 2,5 e 2 cabos de 4 milímetros. Então, um cabo de 2,5. 2,5 vai dar 10,7 de externo, vezes um cabo, 10,7. 4 milímetros, 13,8. Olha aqui, ó. 13,8 externamente, um cabo, vezes 2 cabos, 27,6. Soma as duas áreas, 38,3. E vamos para a tabela 3. Sai essa tabela, entra a tabela 3. 38,3. Ó. O primeiro caso ó, é até 53 milímetros quadrados. 38,3, então vai usar tubo de meia. Aqui. Reparou que quando tem diâmetros diferentes, a gente tem que calcular separado e somar as áreas.
Ok? É a única diferença. Dormitório 1, eletroduto D. 3 cabos isolados de 1,5, 3 cabos de 2,5. Então, 1,5, 7,5 milímetro externo, milímetro quadrado externo, vezes 3 cabos, 22,5. Cabo de 2,5, 10,7 milímetros quadrados, né, externamente, vezes 3 cabos, 32,1 milímetro quadrado. Soma as duas áreas e pega essa área total e olha na tabela 3. 54,6 passou de 53. Então, tubo de 3/4. Perfeito? Dormitório 2, ele possui as mesmas características, gente. Tá? Nós botamos as mesmas características elétricas. Então, tubo de 3/4 no eletroduto A. Eletroduto B, tubo de meia. Eletroduto C, tubo de meia. E eletroduto D, 70,4 via tabela 3, 3/4. Aqui vai até 90. Então, o dormitório 1 e o dormitório 2, né, no exemplo da nossa planta projeto, ele dá as mesmas informações, as mesmas características, né? Para esse projeto aqui, tá, pessoal? Não quer dizer que para todos sejam dessa forma, não. Banheiro, eletroduto A, 2 cabos isolados de 4 milímetros, 1 cabo isolado de 2,5. Né? 2,5, 1 cabo, 4 milímetros, 2 cabos. Diâmetros externos, multiplica pelo número de cabos, vai dar a área, soma as áreas, né? E olha a tabela 3. 38,3, ele está até 53, então dá meia polegada para o eletroduto A, que era o eletroduto que ia até o chuveiro, né? Já o eletroduto B, 2 cabos de 1,5, 3 cabos de 2,5. 2 cabos de 1,5, 7,5 externo. 3 cabos de 2,5, 10,7 externo. Soma as áreas, 47,1. É obrigado a olhar a tabela 3. Né? Tá aqui no primeiro caso, até 53. Então, tubo de meia. E por último, o C, eletroduto C do banheiro. 2 cabos isolados de 1,5 e 3 cabos de 2,5. Vai aparecer a mesma característica do cálculo anterior, 47,1. Né? Vem tabela 3, meia polegada. E por último, a cozinha, né, o eletroduto A com 2 cabos isolados de 1,5 e 6 cabos de 2,5. Então, 2 cabos de 1,5, externamente 7,5 cada um, dá 15 milímetros quadrados total. 2,5, cabo de 2,5, externamente 10,7 milímetros quadrados, vezes 6 cabos, 64,2 milímetros quadrados. Então, esses 8 cabos, somando as áreas, 79,2 milímetros quadrados. Ver tabela 3. Toda vez que tiver mais de um diâmetro naquele condutor de mais de um diâmetro naquele eletroduto, nós vamos para a tabela 3. Então, 79,2 está até 90, tubo de 3/4. Tubo de 3/4. Perfeito? Eletroduto B, 2 cabos de 1,5 e 3 cabos de 2,5. Reparem que a forma de calcular é a mesma. Não tem mistério. Então, 1,5 externamente 7,5, está aqui na tabela, vezes 2 cabos, 15. 2,5, 10,3 externamente, 10,7, aliás, vezes 3 cabos, 32,5. Soma as áreas, né? E analisa a tabela 3. 47,1 milímetro quadrado, dá até 53, ó. Tubo de meia. C e D. Cada um possui a mesma característica, ó. 6 cabos de 2,5, 6 cabos de 2,5. Então, ver tabela 1.
né? 6 cabos de 2,5, 6 cabos de 2,5, tabela 1. Então, 6 cabos de 2,5, tubo de 1 polegada, para ambos os casos. Perfeito. Bateu. Tubo de 1 polegada. Então, dessa forma, nós passamos, né, por toda a planta. Relembrando, eu trouxe a planta. Passamos por toda a planta, né, dessa forma. E dimensionamos todos os eletrodutos. Rapidamente passamos por todos aqui. Então, o dimensionamento de eletrodutos da planta exemplo ficou da seguinte forma. Tá? Na sala tem eletroduto de A até a F, que nós demos a nomenclatura. Então, o eletroduto A da sala, 3/4 de polegada. Eletroduto B da sala, meia polegada. Eletroduto C da sala, meia polegada. D da sala, meia polegada. E da sala, meia polegada. E F da sala, meia polegada. Já no dormitório, o A é todos os eletrodutos de entrada, tá, gente? Saída do quadro elétrico e entrada no cômodo. Por isso que ele vai ser sempre maior. Sempre não, né? Mas geralmente ele vai dar maior. Dormitório 1, né? 3/4 de polegada. Eletroduto B, que é o de entrada, eletroduto B, meia, C, meia. Eletroduto D, 3/4 de polegada. Eletroduto E, meia polegada. Dormitório 2, somente até eletroduto D. Então, 3/4 de polegada de entrada, meia polegada B, meia polegada C, 3/4 de polegada o eletroduto D. O banheiro, nós mencionamos o eletroduto de entrada como meia polegada, porque esse A aqui ele vai só para o chuveiro. O B, meia polegada, e o C, meia polegada. Peraí que teve um chat. A bateria tá acabando. Tá, não, eu já anotei, já dei print de tela nas presenças. Só não sei se alguém chegou depois. Tá, você é o Lucas, né? Eu tô acabando aqui já. Eu acho que tem um aluno a mais do que eu dei print aqui. E cozinha, o de entrada era de 3/4 de polegada. O eletroduto B, meia polegada. O eletroduto C, 1 polegada. O eletroduto D, 1 polegada. Então, aqui nós fechamos o ciclo de dimensionamento de eletrodutos. Tá? Se você quiser aplicar na sua planta, sugiro que você assista nessa gravação, essa aula novamente, e você dá play, vê como é que faz, num pedaço na sala, e você dá pause, faz o seu. Vai por parte, tá, gente? Essa aula aqui eu fiz ela bem por parte de propósito, para você ter a opção de ir dando pause e ir fazendo a sequência da aula, tá? Essa aula aqui, pessoal, eu vou postá-la também no canal do YouTube. Então, futuramente, se vocês precisarem desse conhecimento, se inscreve lá no canal que você vai ter acesso, tá, a essa videoaula disponível para você full time, tá? Porque são aulas que eu estou trabalhando com vocês baseadas em norma, aplicando em projetos, mas até por uma questão de volume de informação e nível de complexidade, não é nem de dificuldade, mas, né, de produtividade, a gente não tem tempo hábil para cobrar nesse momento. Mas futuramente, com certeza, vocês vão precisar, né, desse material. Então, eu vou deixar disponível lá no canal também. Você se inscreve, você vai ter acesso indeterminado a essa aula também lá, ok? Pessoal, estou encerrando a aula. Alguma dúvida ou algo a acrescentar? Deixa eu